hoje com o tema Liderar é o Diferencial. E é um tema muito importante, inclusive no momento que nós estamos aí discutindo no Congresso Distrital de Profissionais as questões relativas à formação do engenheiro e as competências que são necessárias atualmente para o mercado de trabalho e também o empreendedorismo dentro da área de engenharia. Então, é muito importante e fundamental esses conhecimentos que serão passados hoje aqui por, por, por nossas convidadas, né, que são duas profissionais, mulheres aqui, que estão aí especialistas no assunto. Eu sou o engenheiro Gilberto Campos, secretário de Relações Institucionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, o CREA-DF, e é com muita alegria que o CREA-DF apresenta hoje no projeto CREA-DF Aprimora Mais a palestra Liderar é o Diferencial. Para nós, do CREA-DF, é sempre uma honra tê-los aqui nesse bate-papo e nessa troca de conhecimento. Gostaríamos de solicitar aos presentes que façam a inscrição do evento no Simpla. Aqueles que não fizeram e que têm interesse em receber o certificado de participação deste evento, será disponibilizado por nossa assessoria aqui do CREA-DF, no chat, o link do Simpla, onde os senhores poderão preencher os dados e fazer a inscrição para que possam receber, logo após o evento, nos seus e-mails, que serão cadastrados lá no Simpla, os certificados de participação. Aqueles que já fizeram inscrição, desconsiderem essa mensagem. Também informamos que, durante a palestra, os senhores e as senhoras poderão fazer perguntas pelo chat. E logo após a palestra, e a nossa palestrante e a nossa debatedora, com certeza, responderão as perguntas que foram encaminhadas dentro do tempo disponível que nós temos aqui para este evento. Hoje nós temos aqui sempre, né, a presença, prestigiando esse evento da Aprimora Mais, da nossa presidente Fátima Có, que é engenheira civil, pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho, gerência empresarial, e ocupou diversos cargos no GDF. Dentre eles, fez parte da primeira equipe das obras do metrô, foi diretora de obras da Secretaria de Habitação, secretária adjunta de Infraestrutura e Obras do GDF, diretora-geral do Serviço de Limpeza Urbana. E a nossa presidente é uma das mulheres engenheiras pioneiras como presidente de CREA no Brasil todo. Foi a segunda mulher engenheira presidente de um CREA, que foi na década de 90 aqui no CREA-DF. E hoje está no segundo mandato aqui do CREA-DF. Temos também aqui a honra de receber a nossa palestrante, convidada de hoje, a engenheira Mônica Cortopassi, engenheira eletricista, também gestora de pessoas com base em competência, primeira mulher a ser credenciada como facilitadora do seminário Empretec do Sebrae DF ONU e instrutora da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Também com a mesma satisfação, recebemos hoje aqui a nossa debatedora Cristiane Moraes, que é consultora do Sebrae, experiência de 16 anos em instrutoria e implementação de projetos
de Tecnologia e Desenvolvimento. Atualmente, compõe a equipe de implementação da educação empreendedora na rede pública do Distrito Federal. Então, depois dessas apresentações das nossas ilustres convidadas, nós gostaríamos de chamar a Mônica para proferir a palestra Liderar é o Diferencial. Por favor, Mônica. Obrigada demais, Gilberto. É um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer receber o convite, estar junto. Eu tive a chance de fazer um curso de especialização em gestão de projetos com a Fátima Cor, né? Realmente, minha formação inicial, e aí eu até vou abrir já, começar a usar os slides para a gente ir conversando. E a fala daí, obrigada, Gilberto, é muito importante mesmo, de colocando no chat, é que ali a gente ir procurando interagir. Liderar é o diferencial, desde o início de 2000, algumas pessoas assim icônicas, Warren Bennis, que trabalha com liderança, Peter Drucker, falava que a gente teria uma grande dificuldade em encontrar líderes no futuro. Olha só, né? E a gente vê muitas situações desafiadoras no nosso cotidiano, no nosso cenário. E às vezes é difícil estar vendo pessoas que estão articulando, né? E são muitas vozes e vozes com pouca liderança, é realmente o fator. Pegando aí o gancho, realmente minha formação é em engenharia elétrica, eu fiz engenharia elétrica aqui no UNB, mas já tem 20 anos que eu migrei de área, né? Há 20 anos eu atuo com essa parte aí de treinamento, com desenvolvimento de fortalecimento de competências de liderança e gestão de equipes. Tenho aí alguns clientes na área pública, na área privada, sou facilitadora do Empretec, tenho uma parceria já desde 2003 com a ENAP. E aqui em fotos e imagens está um pouquinho da Mônica aí, né? Então, meus 3 filhos, né, todos rapazes, meus 2 netos. Aikoff é meu sobrenome de família. Se vocês forem olhar no Instagram, eu uso Mônica Aikoff, ou Aikoff, né? Significa Carvalhos. Está aqui o meu marido, ele é engenheiro civil, aí muito próximo do CREA-DF, atua também no Sinduscom, então a gente tem uma proximidade muito forte, a gente se conheceu na universidade, e daqui realmente o que eu venho fazendo é a minha paixão. Gosto muito do ambiente de oficina, de treinamento, de cursos de desenvolvimento. Eu acho que é um espaço onde a gente pode refletir e onde a gente pode aprimorar a nossa ação. Então, como uma boa engenheira, eu sou muito focada em resultado, e eu acho que isso faz toda a diferença. Quando a gente olha, e para começar a nossa conversa, quando a gente está falando de liderança, o líder sempre olha para o cenário que ele está. E o nosso cenário, algumas pessoas falavam de VUCA, né? Para mim, quando a minha história, né, dentro da minha microcultura assim, de família, quando eu falo que o negócio está todo vulcado, é porque está todo bagunçado, né? E VUCA tem o quê de ser, um acróstico, né, que tem a ver com volátil, incerto, complexo, ambíguo, mas depois da pandemia, algumas pessoas estão falando que não, o cenário que a gente vive hoje é bunny, que tem muito forte aí essa fragilidade das coisas que mudam e são incertas demais. Há uma ansiedade, há uma não linearidade, e isso gera muitos problemas, e é difícil de se compreender, fica mesmo incompreensível, muitas vezes, o cenário que se está. Falar que ele é incompreensível isso diante de um líder é sempre alguma coisa que ele vai escutar pouco, porque ele tem a ideia que, de alguma forma, ele vai conseguir ler o suficiente ou compreender o mínimo para estabelecer os primeiros passos. Fred Kaufman é um argentino, então nosso vizinho aqui, mas há muitos anos ele mora nos Estados Unidos, foi professor no MIT, e ele fala que, de certa forma, há 3 grandes vetores que estão interferindo nas organizações. De certa forma, esse ambiente que a gente vive estimula esses vetores, né? Que são esses 4 Ds aí, um descomprometimento, uma desorganização, uma desinformação e uma desilusão dentro das empresas e organizações.
E ele fala que isso, em muitos aspectos, até impulsiona esse cenário de fora, em que todo mundo está envolvido, que é o VUCA, é o BANI. Mas uma coisa alimenta a outra. Então, vamos tentar entender o que seria cada uma delas. Eu não sei o que aconteceu aqui. Como é que eu faço para sair? Parecer um negócio de desenho. Saiu, Mônica, só que não estamos te ouvindo. Está sem som. Mônica, está sem som. Tá com som agora? Agora sim. Ótimo. Então, vamos apresentar de novo, vamos voltar aqui para essa nossa parte. O que Kaufman quer dizer com descomprometimento? Uma pesquisa da Gallup, que é um instituto que costuma fazer gigantescas pesquisas, porque envolve mais de um país, entrevistando inúmeras organizações, eles viram que os colaboradores, os funcionários, podem ser basicamente divididos em 3 grupos. Aqueles que estão ativamente comprometidos. Pessoas que, apesar do ambiente volátil, apesar das muitas mudanças, das novas tecnologias, hoje da pandemia, né? Eles acreditam que é possível seguir atrás de uma visão, né, uma missão, ter um propósito e ir lidando com esses desafios. Estão altamente comprometidos com a empresa, com a organização. Esses estão em torno de 30%. Ele fala que tem um grupo que é realmente metade, um grupo muito grande, 50%. Eles estão levemente descomprometidos, sabe assim? Vai no automático, então eles vão trabalhar, mas a alma, os seus melhores talentos não chegaram, ainda estão em casa. E tem um grupo que é o ativamente descomprometido, 20%. Ativamente descomprometido quer dizer o seguinte: é aquele pessoal que está trabalhando, fala, não adianta mudar, isso aqui já foi tentado, mais alguma coisa. Olha só agora com essa pandemia, mexer com esse negócio de YouTube, de redes sociais, meu Deus, para quê? Isso não vai funcionar. E ainda fica convencendo esse grupo dos 50% que não vale a pena fazer nada. Né? Então, eles ativamente buscam meio que sabotar as iniciativas de mudança, de renovação dentro das empresas. Também tem esse vetor desorganização. O que o Kaufman quer dizer com isso? Apesar das organizações buscarem ter uma estrutura, um organograma, procurar definir procedimentos, processos, muitas vezes ou eles não estão plenamente definidos, ou estão desatualizados, ou não conversam de uma área com a outra área. Mas Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna, fala o seguinte: se você não usa métrica, indicador, na verdade você não está fazendo gestão. Você está deixando o tempo passar e conversando e procurando gerar resultado, mas sem fazer gestão. Porque você não sabe qual número você gostaria, resultado, indicador você gostaria de atingir, e você não sabe quão distante ou o quanto que você ultrapassou essa métrica. Então, é fundamental a métrica. Então, há um esforço hoje gigantesco das empresas em estabelecer métricas, resultados, desempenho individual e de equipe. Mas muitas vezes uma coisa não está articulada com a outra. É essencial, às vezes, o trabalho de equipe e as mais importantes métricas e ganhos vêm dos indicadores individuais. E isso acaba desorganizando ou não estimulando na direção correta a atuação de cada pessoa dentro da organização. Depois tem isso que o Kaufman chama de desinformação. É muita informação. É tanta informação que a gente perdeu um bocado a capacidade de avaliar isso tudo para construir uma estratégia. E isso acaba gerando um desânimo nas pessoas, ou, no mínimo, um sentimento de estar perdido. Qual é o primeiro passo? E vem a desilusão. Há um grande contingente de funcionários desiludidos e na defensiva. Suspeitam até mesmo das boas motivações. As pessoas chegam,
ou, né, assumem algum cargo, elas querem estabelecer uma rota, uma vontade de mudar, têm anseio, têm boas ideias, vêm com boas práticas e ainda assim as pessoas estão desiludidas. Já vi outras pessoas bem intencionadas, e elas acabam esmorecendo. E aí, deixa eu perguntar, faz sentido, né? Tem alguns que estão aí com o microfone aberto. Eu queria até ouvir um pouco vocês, assim, vocês veem esses vetores atuando, né? Aqui a gente tem, imagina, desde engenheiro de obra até o pessoal do próprio CREA, quando olham para isso, será que faz algum sentido? Ou nem tanto? Não, não é bem assim, ou isso, mas já tem algum tempo que eu até observo isso. Isso está potencializado? Agora, com a pandemia, com esse cenário, né, que acaba atrapalhando a gente, uma guerra lá longe, acabando batendo aqui, até mesmo em relação a agora a crise alimentar que se avizinha aí. Isso intensifica, quer dizer, a gente vive realmente um ambiente difícil, né? Eu vi que alguém, eu não estou conseguindo ver aqui o bate-papo, mas aí, o que vocês têm visto? Pode botar também, agora eu consegui ampliar aqui. Não sei se está no chat. Vocês se identificam com alguma dessas forças aí presentes nas organizações ou empresas de vocês? Eu identifico plenamente. Legal. Eu só não sabia que os números eram nesse percentual, né? Mas quando você traz esse percentual aí de 20, 50 e 30, né? Aliás, 30, 50 E e 20. 20, né? Ainda bem que a Bem, galera do contra é menor percentual, né, Fátima? Já ajuda. muito bom. É, legal. E aí, assim, o bom. Queremos ver se vamos ver como inverter um pouco, né? Apesar de ser uma realidade. Essa é uma realidade nacional ou internacional, Mônica? Internacional. Possíveis e que podem trazer grande grau de realização para o líder e para os liderados. Então, vamos avançar. Como que é isso, né? Como, né? Qual o perfil? Como é um bom líder? Esses dois autores, aí, Koss e Posner, fizeram um estudo muito grande, com mais de 20 mil entrevistados, 4 continentes, e perguntando o que as pessoas esperam de um líder. E essas foram as 4 principais características. Um bom líder, disparado em primeiro lugar, é honesto. E aqui quer dizer íntegro. A gente ainda vai falar sobre cada uma delas. Ele antecipa acontecimentos. Ele antevê. Ele vê o cenário e consegue estabelecer uma visão. É lá que, se a gente chegar ali, a gente vai estar bem, como empresa, como organização. Ele é inspirador. E isso quer dizer, não é que ele é, sei lá, extrovertido, fala bem, não é bem isso, não. Ele corre o risco de falar. E pesquisas às vezes mostram que os mais inspiradores são pessoas que costumam falar em pequenos grupos. Vai falar com um pequeno grupo aqui, depois outro, e ele vai formando uma massa. Mas ele não é de falar, muitas vezes, para multidões. Ele é de falar nos pequenos grupos. Mas inspiram, eles imaginam, eles têm um sonho que eles vão deixando cada vez com mais detalhe, com mais caminhos até chegar naquele sonho. E são competentes. Então, são pessoas que eles mesmos acham, não, já aprendi tudo que tinha que aprender. Tá bom do jeito que tá. Faz já um bocado de tempo que não dá para a gente fazer isso, né? Toda hora aí a gente tem que fazer uma nova formação, tem que estar buscando conhecimento. E não é só buscando conhecimento. É pegar esse conhecimento e aplicar de verdade. É mudar forjar algumas novas habilidades. Isso é muito importante. Então, vamos começar aí por, né, primeiro, o que é ser honesto. Aí já aparece essa torre aí de marfim. E vamos tentar entender o que é isso, né? Então, ser honesto é, antes de tudo, ser uma pessoa confiável, ética, íntegra. Confiável, pessoal, não é... Às vezes a gente pensa, eu confio na pessoa que pensa igual a mim, né? É claro que ser bem humano é a primeira tendência, fácil, né? Motivacional? Ok, alguém colocou aqui, né? Acredito que comprometimento está diretamente relacionado à questão motivacional. Sim,
Mas lembra, motivação, basicamente, hoje há um consenso na ciência que é uma coisa interna, não externa. Então, ninguém motiva ninguém. Você pode ter um ambiente que gera vários estímulos, mas a motivação é interna. Então, de certa forma, a pessoa comprometida, ela quer ser comprometida. O líder, ele vai trabalhar muito na influência para gerar um estímulo, para ver se a pessoa resolve, né, se motivar. Mas é ela que faz esse trabalho interno. Mas o líder ajuda, influenciando, por isso que a conversa vai ser importante, por isso o ser é tão importante. Então aparece ele é honesto. Confiável, então a gente estava comentando aqui, é uma pessoa que pensa que nem eu. Confia em fulano, pensa igual a mim, né? Não, eu confio naquilo que se torna para mim previsível. Mas já tem acontecido com vocês. Tenho essa ideia aqui, vou apresentar para o meu chefe, ou vou mostrar para fulana, que meu encarregado. Você vai lá, já sei que ele vai discordar, mas tudo bem. Ele vai fazer isso e vai pensar assim, ou vai ter essa dúvida, mas eu já tenho o procedimento, a justificativa, reunir algumas informações que eu acredito que ele vai ponderar sobre isso. Eu já sei a dúvida que vai surgir nele. E eu já tenho aqui algumas cautelas ou uma estratégia para evitar o que ele está antevendo de perigoso. E aí vai acontecer aquilo. Ele vai fazer aquela pergunta, você vai expor sua ideia, ele vai fazer as dúvidas, as perguntas, você vai apresentar alguns contrapontos que são razoáveis. Você acredita ser na visão dele. Ele vai ponderar sobre aquilo e falar, é verdade, é possível mesmo. Pronto. Porque a pessoa é previsível para você, mesmo que ela não concorde, você confia nela. Você já sabe qual vai ser a reação dela. E você consegue até trazer informações que possam ajudá-la a seguir na direção que você acredita que será de ganho para todos, não para você, né? Não para você se mostrar certo, mas nesse sentido de estar confiável ao outro. Ético, nossa, né? Nossa civilização ocidental vem trabalhando desde a época dos filósofos antigos até hoje em ética. Ética para a gente é algo muito forte. Temos aí alguns pensadores que trazem essa temática e é buscar fazer aquilo que é o certo, né? Não é o legal, não é o que eu quero, é o certo. Qual é o certo? E esse certo é aquilo que me leva a pensar não só em mim, mas num todo. É aquilo que me leva a pensar, mas se todo mundo fizer que nem eu, vai dar certo? A ética traz esse componente eu e o outro. A ética me coloca dentro de um cenário que me faz refletir e sair só do que eu quero. É bom para mim, me leva a extrapolar isso. Íntegra é aquela pessoa que fala, né, eu penso dessa forma, isso, e faz daquele mesmo jeito. Não estamos falando de coisa fácil, né? Não confiamos em quem usa a máxima, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. E aí, pessoal, o fundamental aqui é a gente lembrar que, como profissional, não é nem como líder, mas como líder em especial, a gente vai procurar introduzir mudanças. A gente quer melhorar as coisas como estão sendo feitas agora. E quem faz, erra. E aí, quando você errar, você pode resolver subir aí nessa torre de marfim e falar: tô certo, tô certo, tô certo. Ou você pode dizer: ok, acho que eu, nem aos meus olhos, sendo uma pessoa íntegra, eu acho que eu realmente não fiz uma coisa legal. Acabei impondo a minha ideia sem buscar informações junto com os demais, e eu mesmo não acho isso muito bacana. E aí você conseguir voltar atrás, você conseguir alinhar o seu comportamento em função dos próprios valores que você traz. Então você sai dessa torre de marfim aí do que eu estou certo e você decide eu estou aberto ao aprendizado. E construir um ambiente que seja rico, né, satisfatório, não só para mim, na minha torre de marfim, mas para todos, todos que estão comigo dentro da empresa. Bem, a maior parte das vezes, a gente tem muita dificuldade de ser assim franco, sabe? Tem um autor até, ele fala que, na verdade, a gente mente para nós a maior parte do tempo. E aí, vocês acham que isso faz sentido? Será que a gente mente para a gente a maior parte do tempo? Eu já vi várias. Eu já me vi várias vezes e fico tentando hoje me policiar, já há alguns anos, né? Em relação a essas pequenas e, por fim, as grandes mentiras que a gente fala.
alguém liga e a gente diz, não, diz para fulano que eu não estou. Né? Então, Ou, nossa, acabei chegando atrasada aqui porque a outra reunião deu problema. Não, cheguei atrasada aqui porque eu dei preferência para outra reunião e não para estar aqui, né? Essa seria a verdade. Mas e aí, né? Como dosar isso? O risco disso, quando eu me engano muito e eu não sou tão verdadeira, honesta comigo e com o outro, é que eu rompo a confiança do outro em mim. E aí tem alguns livros, esse é o Eduardo Gianetti, Auto-Engano, é um livro fantástico, a todo instante, assim, sim, né? Parabéns pela coragem, né? É verdade, a gente fez bastante, é um esforço. E esse livro é muito legal, porque tem vários casos. Ele fala desde a gente botar né, não marca o horário, a gente marca um pouco antes, para ver se a gente chega antes, e aí, considerando que a gente vai chegar atrasado, a gente talvez chegue na hora, enfim. As ginásticas cerebrais que a gente faz, porque, na verdade, a gente não consegue ser bastante honesta em relação a nós mesmos. Tem um outro livro, que é A Voz na Sua Cabeça, do Ethan Kross, que vai falar um pouco como que nossas conversas internas acabam dificultando o processo para a gente ser mais honesto conosco e com o outro. Valeu, Fernando, que bom que faz sentido, hein? Bem, aí o próximo. Então, esse disparado, ser honesto, é o primeiro item para um bom líder. Quando a pessoa consegue ser honesta consigo, consegue responder, e só cabe ainda um único comentário em relação ao auto-engano e à ética, né? A ética, pessoal, não é sim e não, não é preto e branco. A gente está falando da faixa cinza. Né? E é muito importante a gente lembrar da faixa cinza, porque quando a gente é muito, muito verdadeiro, a gente pode acabar prejudicando muito os nossos resultados. Então, vamos contextualizar. Vamos imaginar que você é um jovem ou uma jovem cirurgião. E você vai fazer a sua cirurgia lá, tem alguém que vai trocar, instalar pela primeira vez um stent. Alguém que teve um pequeno ataque do coração, você está socorrendo a tempo e fará a cirurgia. É um senhor, 70 anos. E na mesa de cirurgia, ele vira para você e pergunta: e aí, doutor, o senhor já fez muitas dessas cirurgias? Você pode ser extremamente franco e dizer: não, é a primeira vez que eu faço essa cirurgia. Só. É provável que você não vai ter mais preocupação em relação a esse paciente, porque talvez ele infarte de novo e morra, você perca ele ali, na mesa, né? Mas pode ser que você decida que você quer ser ético. Mas você também quer ser responsável pelo resultado. Fica tranquilo, eu já fiz essa cirurgia antes e vai dar tudo certo. Você já fez essa cirurgia antes. Você não vai completar a frase. Eu já fiz essa cirurgia antes como um médico assistente junto com o meu professor orientador. O resto da frase você omite. Você vai dizer que já fez. Você não vai trazer os detalhes que poderiam colocar em risco a vida do seu cliente. Então, o seu paciente, no caso, não é cliente, mas é um paciente, mais nada. Essa dosagem ética, ela é fundamental. Então, você vai responder a vários critérios, várias colocações em obra, nos nossos serviços, o tempo inteiro, para você conseguir. Você pode me atender, né? Em qual prazo? Prazo, olha, eu consigo nesse prazo. Mas se você apertar, a resposta que a gente vai dar pode colocar muito em crítica, né? Sob júdice, a nossa honestidade. Então, você tem que procurar sempre fazer a resposta mais próxima da verdade, mas de forma também a não perder, a não ser meio ingênuo, né? Ou hostil, rude em relação a isso. Eu lembro uma vez também, acho que foi na CBN, escutando, já há alguns anos, Sadenberg comentando que houve um alemão que decidiu que ele só iria falar a verdade daquele dia em diante. Na primeira semana, ele perdeu o emprego. Na segunda semana, a noiva, quando ele estava perdendo o melhor amigo dele, ele decidiu suspender o experimento da verdade a qualquer preço. Então, novamente, é para a gente procurar ser verdadeiro. Há uma margem. Usar a margem é fundamental. Okay? Aí vem a segunda grande característica. A gente precisa treinar esse ser antecipador, antever, né, acontecimentos.
traço de liderança que foi selecionado por mais de 75% dos entrevistados. 75% das pessoas falaram, o mais importante é o cara conseguir antever. Tem momentos que, principalmente chefias, né, ou superior, já deve ter acontecido com vocês. Poxa, meu chefe não está vendo que isso vai acontecer, até eu estou vendo. Essa antecipação é fundamental para a liderança. Peter Drucker falava um negócio que deve sempre guiar o nosso raciocínio. As sementes do futuro já estão sempre no presente. O que a gente precisa olhar é as sementes. Já ver as pequenas árvores, às vezes, e ver para onde elas vão crescer. Mas elas já estão ali. Então, a gente tem que ser curioso. Procurar entender, principalmente, alguns problemas, algumas coisas que não estão tão alinhadas. É fundamental ficar de olho. Então, esse senso de direção e preocupação quanto ao futuro, a gente pode traduzir isso como senso de propósito. Talvez uma das principais, realmente, funções do líder é conseguir traduzir seu propósito nas suas palavras. Trabalho no CREA, trabalho numa construtora, trabalho com... E nas suas palavras, qual é a essência do que você faz? Em uma frase. Qual é a essência? Quando eu consigo dizer isso com as minhas palavras, não só aquela missão que muitas vezes está pregada na parede em algum lugar, eu trago comigo e compartilho com os outros esse senso de direção. Eu sei por que eu faço as coisas. E ajudo outros a fazerem as coisas pelo mesmo motivo, sabendo a relevância daquilo. Isso tem um impacto fundamental nos resultados. Então, quando a gente olha, né, nessa ideia de olhar para o futuro, quais cenários se desenham? Aí aqui, gente, é muito legal a gente fazer essa retrospectiva aí, né? Pô, Aline, que legal que você está gostando. Desde 90, né, para cá, e eu lembro, acho que não sou a única, né? Me ajudem aí, mas eu lembro do Peter Drucker, 94, 97, ele falou assim: a internet vai mudar as nossas vidas. E a gente estava começando aquela coisa de site e tal, já tinha feito estava fazendo outro site da empresa. Eu olhava para aquilo, cara, será que esse trem vai mudar a minha vida? E hoje a gente olha para esses smartphones aqui, que a gente não vai a banco, que a gente não tem mais a enciclopédia, que a gente faz tudo diferente, que a gente anda por aí e não pergunta, fulano, onde é que é aquela rua? Que endereço é esse? A gente põe no Google Maps e chega. E pronto. É essa revolução. E essa revolução, ela, lembrando do Bunny, né? Ela não é linear. Ela é exponencial. Até hoje, a nossa pandemia é exponencial. E o nosso raciocínio humano é linear. E isso é para a gente um grande desafio, um enorme desafio. É conseguir cultivar a visão que uma figura como Drucker tinha. Ele já sabia na década de 90 que a internet ia mudar as vidas. Ele não tinha ainda noção clara, mas como é que ele anteviu, né? Como, né? E a gente olhando ainda para frente, temos aí a neurociência, mas, cara, olha isso aqui. Big Data, impressora 3D. Vocês já viram de perto uma impressora 3D? Eu já, assim, mas eu não tenho uma. E eu quero ter, eu acho que a gente precisa estar fuçando para mexer, para ver o que pode dar isso, como é que é. Isso na construção vai ser um baque. Inteligência artificial. Eu botei neurociência porque eu dei um treinamento para a galera do Ministério da Saúde. Gente, daqui a pouco tempo teremos partes mesmo do corpo que é meio robô, meio biônica, assim. Vai ser um mundo muito massa, né? Muito diferente. É claro, sempre é um desafio. Quando eu vejo aí figuras como Elon Musk falando com, né, assim, meio desconfiança em relação à inteligência artificial, achando que isso tinha que ser mais regulado, tinha que ser mais cuidado, né? Deixa a gente meio preocupado, mas teremos provavelmente secretárias eletrônicas com inteligência artificial. E sim, pode ser muito, muito fera, né? Não sei se vocês já viram aqueles braços biônicos que preparam receita. Então, daqui a pouco a gente vai ter um chefe na cozinha da gente, num preço acessível, fazendo pratos mirabolantes. Fantástico. Então, se a gente olha hoje, mas ao mesmo tempo, né, tá aí pandemias, mudanças climáticas, né? Umas histórias que a gente é difícil imaginar,
porque tudo pode ocorrer, escassez de alimento, né? Curioso é que, como líderes, é treinar. O legal da liderança é um treino. Não é que eu sou honesto ou não sou honesto. Não, eu posso ainda não ser o suficiente, eu vou treinar. Por isso aquelas bibliografias é legal. Eu não sei muito antecipar o futuro. É treino. Então, são habilidades. Todas a gente desenvolve. É olhar para essa confusão e falar, cara, vai surgir muita oportunidade. Oportunidade no agronegócio, oportunidade em relação a energias renováveis. Quantas oportunidades, hein? Esse é o olhar da liderança. Onde tem problema, onde tem confusão, é treinar. Haverá possibilidades. Vão surgir muitas oportunidades nesse cenário. E aí, então, falamos aí de honestos e antecipadores de acontecimentos. Vamos falar das duas últimas, inspiradores e competentes. O que é o inspirador, né? São pessoas entusiasmadas, vigorosas, né? Confiantes acerca do futuro. Se a gente para pensar, né? Não é certo, né? Se a gente for olhar assim, vou dormir, vou acordar. A gente acredita que é líquido e certo, mas na verdade, para morrer basta estar vivo. Então se a gente for bem sério, assim, a gente deita e pode não acordar, né? Tinha um rei espanhol que sempre dormia num caixão, para lembrar ele mesmo que cada dia era uma dádiva. Ele tinha que acordar pilhadaço, entusiasmado, porque ainda tenho um dia, ganhei um dia. E é uma perspectiva, é a gente olhar por essa perspectiva. E a gente vivendo mais, a gente precisa cultivar em nós essa inspiração. De aprender uma nova língua, de descobrir significados, não só aos 20, aos 30, aos 40, mas aos 60, aos 70, aos 80, aos 100. E pode parecer simples, não é complexo. O que eu posso fazer aos 100? O que eu posso fazer aos 90? E aí tem a doutora Ana Cláudia, que trabalha com cuidados paliativos. É muito legal a gente escutar sobre histórias de morte, porque ajuda a gente a pensar melhor sobre as histórias de vida. O que eu estou construindo? Vai ter uma época lá na frente que a gente vai viver muito de lembrança. Se eu não tiver feito nada, se eu só tiver feito aquele meu dia a dia muito sem graça, qual vai ser minha lembrança? O que eu conto que fiz? O que eu conto que eu senti de desafiador? E isso, lembrando até daquela história de motivação, é o que melhor a gente pode fazer por nós. É se olhar e falar, cara, o que eu quero deixar? O que eu ainda quero aprender? E a cada fase da vida. Tem fase que a gente, pai, mãe, aquela confusão, tipo de leitura, porque aquelas lindas criaturas estão crescendo e nos desafiando. Profissionalmente, que curso que eu ainda quero pegar? O que eu quero testar? Como é que é esse negócio agora que, rede social, trabalho online, como eu posso fazer um melhor trabalho? Eu lembro uma vez dando treinamento, não sei mais qual órgão público que era, e um analista estava muito preocupado que quando ele começou a levar as crianças também, e cuidando também do estudo, ele começou, cara, quanto tempo eu estou trabalhando? Aí ele começou a fazer uma planilha para ele ter certeza que ele estava trabalhando no mínimo 8 horas. Aí quando ele viu que estava dando 9, 10, ele, ufa, tá tudo bem. Aí ele voltou a ficar mais tranquilo. Mas ele puxou dele a necessidade de ter certeza, de estar entregando o melhor. Ele é muito inspirado no trabalho que ele faz. Ele tem muito compromisso com esse trabalho. E aí ele gosta de estar envolvendo a equipe dele também nessa direção. Claro que ele quer aproveitar as filhas, que ele quer... E ele entendeu isso. Eu tenho um tempo que é levando filho e filha no trabalho, e agora não estou levando, né? Nem na escola, nem no trabalho. Esse tempo eu quero ainda ter com elas. Eu quero conversar, inspirar as filhas. Também ele fazia isso na equipe de trabalho. Mas para a gente fazer isso, eu preciso de ter consciência. Consciência que isso é relevante. Primeiro passo. Então, é um cultivo da postura de ver o copo meio cheio. Ela é uma pesquisadora, Susan Cain, e ela tem esse livro, O Poder dos Quietos. Gente, ela tem um TED também, se vocês quiserem entrar no YouTube e dar uma pesquisada. É fantástico o livro, porque ela é uma pessoa um pouco introvertida, bastante, segundo ela.
E ela faz um paralelo entre introvertidos e extrovertidos, procurando entender. E ela fala, o inspirador não é sinônimo de extrovertido ou mobilizador de massas. As pessoas introvertidas, mesmo aquelas mais quietas, mais, né, menos falantes, menos de estar com mais pessoas, e aquelas que gostam mais do seu espaço, do seu cantinho, elas podem ser extremamente inspiradoras. Então, é uma postura de se permitir encantar-se pelo próprio propósito e convencer outros, compartilhar com outros esse propósito. Isso é ser inspirador. E não é necessário a gente falar com massas e, né, gostar e falar alto, se envolver. Não, você pode fazer isso em pequenos grupos que vão disseminando uma mesma ideia. Para sermos inspiradores, é fundamental a gente cultivar resiliência. É um tipo de energia interna. A gente tem as mesmas 24 horas, e apesar da tecnologia ter sido tão incrível, ela cada vez parece que acumula mais trabalho, né? Então a gente tem que responder não só e-mail, mas também WhatsApp. Não só WhatsApp, mas também, cara, e parece que o negócio multiplica. E aí a resiliência é energia. E provavelmente vocês já se viram fazendo alguma coisa que vocês gostam tanto, que vocês nem viram o tempo passar. Ou você é tão focado em cada atividade que de repente parece até que o dia teve mais de 24 horas. Incrível, eu consegui fazer tudo aquilo. Como? Energia. Então, hoje, tá aí o Kevin Cashman tem alguns treinamentos e livros na área de liderança. Ele fala sobre a importância da gente cultivar a energia. Primeira coisa, atividade física. Não tem como correr, né? E às vezes fica difícil, porque a gente tem que entender que isso oscila. E a gente só não pode deixar que caia e degringole de vez. Não, toda hora a gente buscando qual é a atividade física da vez. Às vezes é um aplicativo, às vezes dá para voltar para a academia, às vezes é o ar livre. Mobilizar você. Depois, evitar alguns hábitos ruins, né? Muita bebida, ou cigarro, ou outras coisas, né? Que também acabam consumindo o nosso corpo. E é aqui que a gente habita, né? A ideia de cultivar alegria, não se levar tão a sério, ter esse espaço para uma boa piada, um bom caos, um bom desestressar um pouco. Cultivar de alguma forma momentos aí, né, com meditação, contemplação, mas serenamente. Esse nosso narrador interno pode dar muito trabalho. E cultivar nossas relações na família, no trabalho. Eu lembro uma agência reguladora aqui no Distrito Federal, teve um período que um andar, eles é um prédio, então são vários andares. E no andar tinham lá umas 2, 3 servidoras que estavam passando por um momento muito difícil, pessoal, e também danos em relação a algumas denúncias, e tinha sido aberta uma sindicância, elas estavam com muita atenção. E no início do dia, elas resolveram, então, se reunir, era um grupo de 3, 4 pessoas, e fazer uma oração, um Pai Nosso junto, e mentalizar um bom dia para todas. Um grupo pequeno, mas no final da primeira semana, já o andar inteiro estava fazendo isso. E eles começaram a achar divertido, porque começou a vir pessoas de outros andares para amanhã, para começar ali naquela a ideia de se energizar. Não importa o que você faz, mas ter um tempo, né, para se sintonizar e cultivando essas relações no trabalho, em casa, esses pequenos cafés da manhã, esses momentos para, né, desopilar, fazem muita diferença. Acaba que nós somos, buscamos ser seres racionais, mas a gente é incrivelmente emocional. Eu lembro uma vez, era um secretário de governo do Rio Grande do Sul. Ele comentando que ele tinha sumido e estava começando os trabalhos, e ele notou que era um grupo muito feminino. Eu não sei se eram 9 mulheres e um homem, e aí com ele o segundo homem. E elas tinham o hábito de toda segunda-feira fazer um café da manhã. E ele ficou muito irritado com aquele hábito, porque imagina que absurdo. Tudo bem que elas começavam 15 minutos antes, né, do início mesmo do horário, mas ia até 15 minutos depois. Até elas convidaram ele para participar do café, ele disse que não e tal, e sentou lá na baia dele, e continuou trabalhando, começou a trabalhar, e elas estavam seguindo o café. No segundo café, ele estava escutando o primeiro, mas no segundo ele ficou realmente impressionado, que confirmou que
elas começavam conversando sobre o fantástico, a família, o que tinha sido e tal, e de repente elas começavam a conversar sobre trabalho. Como que uma tinha resolvido isso, o que tinha acontecido com aquilo, e trocavam informações, ideias, e algumas das dúvidas que ele estava tendo, ele escutou a resposta na conversa que estava rolando lá no café. Ele falou que foi o suficiente. Terceiro café, ele já trouxe um bolinho e começou a participar desde então. Essa ideia, a gente entender que a gente tem que investir nas pessoas também, faz uma enorme diferença. Ai, mas dá trabalho. Tá. Tudo que é relevante na vida dá trabalho. Bem, e aí, por último, ser competente. Desenvolver competências técnicas e relacionais. De que forma? Constantemente. Não que a gente vai realmente ter a ousadia de achar que vai saber tudo. Não dá. A tecnologia está, a construção de conhecimento está galopante. É impossível, da nosso nicho, a gente entender tudo. Impossível. Mas ter o compromisso de ousar-se, ver de novo aprendiz, está procurando entender um novo software que chegou, que vai ajudar a calcular isso ou aquilo, ou um aplicativo de gestão para conseguir ver melhor os processos eletrônicos. Estão aí agora os cartórios, né? Todo o processo eletrônico. Como é que nós estamos? Então, essa ideia é fundamental. E se você, né, ainda mais se você estiver como gestor, você estiver aprendendo, isso é um recado mais poderoso para todos os demais da sua equipe. Eles também vão saber que tem que aprender. E aí, ser estrategista é muito, muito importante, né? Olhar logo para o todo, onde que eu quero me especializar, né? O que eu vou continuar buscando de aprendizado, porque eu não vou conseguir saber tudo, então eu tenho que ter esse olhar estratégico. E aí um foco incrível na eficácia e efetividade. Atingir os resultados e atingir resultados que perdurem ao longo do tempo vai fazer diferença. E aí vem esse, né? Então, como é que eu consigo isso? É ter uma postura de aprendiz. Teve uma grande pesquisa encomendada pelo Citigroup, né, essa organização financeira, para a Universidade de Oxford. Quais são as características que serão mais demandadas para o século XXI? Primeira da lista, perfil aprendiz. Aí tem o resto, né? Capacidade de exercer liderança, trabalho em equipe, olha lá. Liderança é mesmo o diferencial. Atuar com criatividade, comportamentos intraempreendedores, assumir riscos, lidar com erros, atuar por projetos. Que as coisas vão ser bem início, meio e fim. Vai ser duro a gente ter coisas que perdurem por muito tempo. Tecnologia muda, gerações mudam. E aí, esse psicólogo aí, o Scott Peck, tem um livro que chama A Trilha Menos Percorrida. E é uma sequência de livros, né? Esse é o primeiro, ele ganhou até prêmio nos Estados Unidos, o livro com o maior número de edições. Ele fala o seguinte: para a gente estar comprometido com o processo de aprendizagem, a gente vai ter que estar, todos nós estamos, nesse gradiente. Na ponta do gradiente são as figuras neuróticas. Aquela pessoa que fala, meu Deus, eu não consegui entregar esse projeto, como é que eu fui assim? Fui incompetente, é porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, como é que eu não fui atrás dessa informação e daquela outra? Eu, neurótica. Tem a figura que é o sabe tudo. O neurótico normalmente aniquila o seu próprio mundo, né? Ele arruína o mundo dele mesmo. O sabe tudo é aquela figura, olha, a gente não entregou o projeto, viu? Bem que eu falei, ó, fulano não fez isso também, esse clã não entregou. Ele arruína a vida dos outros. Ele sabe tudo, porque vai dar errado, e ele sempre avisa, é aquele que, né, tá anunciando o fim do mundo. Mas ele sabe tudo e, na verdade, ele não quer participar da ação. O que o Scott Peck fala, e a base, tem um outro estudioso, que é o David McClellan, que na linha dele vem um cara chamado Shao Akor, que tem um livro fantástico, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele fala o seguinte: ainda a base da liderança é a gente ser ligeiramente neurótico. É quando a gente acredita que eu posso aprender, e eu posso fazer alguma coisa, e eu posso começar mudando eu mesma e depois os outros, é que eu consigo mudar meu setor, mudar a minha organização, né, e fazer um todo, e aí a gente pode pensar como sociedade melhor. Essa a gente pode dizer assim, o núcleo da liderança. Eu acreditar que
Eu não sou Gabriela, não nasci assim, não cresci assim, eu não estou morta assim, né? Essa é a verdade da Gabriela. Pô, coitada, morreu, ninguém avisou. Se eu acredito que eu estou viva, eu consigo aprender. E aprender significa entrar em contato com um novo conhecimento e aplicá-lo. Essa é a essência do aprendizado. Então, a liderança, para eu fortalecer essas habilidades de liderança, é alguma coisa que começa dentro de mim, impacta a minha relação com o outro e depois eu impacto o próprio ambiente que eu estou inserido. É isso. É um pouco, né? É cultivar, o líder cultiva essas duas grandes pernas, a ação e a reflexão. Ele consegue entender que ele precisa promover mudança. Se eu chego num local e não mudo nada, não estou liderando, eu estou mantendo o status quo. Eu não estou cuidando da organização. O mundo está mudando e a organização não mudou? Não fiz um bom trabalho. E aí eu preciso da ação, mas não há fórmula mágica para a liderança. Então eu preciso de ter reflexão. E aí né, o convite, a fala, né? Essas são algumas das oficinas que eu trabalho na empresa para trazer essa construção, né? Que vai trabalhar a ação, que vai trabalhar a liderança de dentro para fora. Bem, gente, com isso eu fecho, né? Obrigada, estamos aí, Mônica Ecoff é o meu Instagram, também o WhatsApp, e aí o meu site, o Passos. Passos significa paixão, e é o nome da minha empresa, né? Paixão é uma paixão pelo aprendizado. E aqui o meu e-mail. Então, com isso eu encerro, fico aberta aí para perguntas, dúvidas, questionamentos, ou a sequência do evento, né? Que eu não sei bem como vai ser. Obrigado, Mônica. Muito muito boa essa visão que você nos deu, né, sobre essas questões do dia a dia. E nós já temos vários comentários aqui, uma palestra sensacional, perfeito, Mônica, parabéns. E eu penso que é o sentimento aí da maioria dos que acompanharam essa palestra. Mas eu vou, antes de passar para a nossa debatedora aqui, a Cristiane, eu gostaria de compartilhar uma, uma foto aqui do nosso café da manhã caipira de hoje, aqui da nossa área, que foi feito hoje pela manhã, né? Uma organização, para mim, que sou paulista, café da manhã caipira. Para muitos, café da manhã de festa junina. Então, nós tivemos essa interação toda aqui pela manhã e, com certeza, muitos assuntos referente aos nossos projetos foram comentados e foram, inclusive, acertados e combinados já para a semana que vem, acertando a agenda, uma série de coisas. Então, eu aí agradeço aqui a equipe nossa, e principalmente que todos se envolveram e organizaram esse café caipira ou café de festa junina aqui. Inclusive, tem algumas que vieram até caracterizadas aqui dentro dessa questão. Então, depois dessa pausa aqui, eu, na sequência, convido, né, a nossa debatedora, a Cristiane Moraes, né, que inclusive já nos deu o prazer de transmitir conhecimentos através de palestras aqui no Aprimora Mais e também no CREA. Tá? Então, com a palavra, Cristiane, por favor. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, presidente Fátima. Um prazer estar aqui com vocês novamente. E eu quero me dirigir à Mônica dizendo que foi fantástico, Mônica. Olha, passou esse horário assim voando, porque realmente você conseguiu nos mergulhar dentro das perspectivas que você trouxe do liderar é o diferencial. Então, parabéns, foi muito prazeroso escutá-la e faço minhas palavras que estão aqui no chat, tá? Mônica, aproveitando esse ensejo para que nós possamos, né, até uma orientação para as pessoas que estão aqui assistindo, estão acompanhando,
você falou daquele aspecto do auto-engano, né? Que é essa vozinha, esse diálogo interno que sempre afirma que a minha perspectiva, o meu olhar, o meu ponto de vista é que está correto. Mas para ser um líder, como você trouxe, construir essas pontes, se faz necessário que eu duvide dessa minha autoafirmação. Que você diria para nós cessarmos, contermos esse diálogo interno e podemos criar essas pontes com os olhares, com a perspectiva do todo, no propósito de ser um líder diferencial, de ter uma liderança realmente agregadora e que construa esse legado, como você bem trouxe aqui para nós esta tarde. Obrigada, Cristiane, pelo carinho e pela boa pergunta também. Então, esse é um trajeto. E eu falo trajeto porque, gente, já tem assim, uns 15 anos que eu venho tentando trabalhar com a minha voz interna, né? Não é algo fácil. Um livro para mim que foi um marco é O Poder do Agora. De alguma forma, centrar na respiração. Não é à toa que o MIT pegou os monges budistas e ficou passando, escaneando o cérebro deles, e agora vem trazendo cada vez mais aquele Joseph, na Sociedade Vipassana, aqui em Brasília, tem um treinamento que é dado pelo MIT e tem algumas pessoas certificadas que dão esse treinamento aqui. A ideia é centrar na respiração. E é um foco bem organizacional, Sociedade Vipassana. Então, é um bom passo. Leituras, né? Esse, O Poder do Agora, me ajudou muito. Tem um livro que ficou, assim, os mais vendidos. Aqui no Brasil também saiu para caramba, 10% Mais Feliz. É um jornalista, ele era âncora da ABC, é uma das grandes, acho que é a ABC, umas grandes redes de televisão americana, e ele teve uma parada. Na hora, ele estava apresentando o jornal e teve um ataque de pânico. E ele travou, não falava, não seguia, tiveram que entrar com o comercial, e ele ficou apavorado. O que aconteceu? Porque foi uma ansiedade, um surto de ansiedade tão grande, mas é uma voz interna que paralisou ele. E ele ficou aterrorizado, pensou, pronto, né? A minha vida toda eu estudando para chegar onde eu estou, eu chego e agora eu travo. Que é isso? Que sabotador interno é esse? Miserável, a gente pode dizer, né? Que é o que faz com que, às vezes, sob tensão de uma obra, sob pressão de um cliente, eu acabo estourando na hora errada. Eu acabo perdendo, travando ou adoecendo. Ou a gente vai para fora ou vai para dentro, mas do mesmo movimento é um estrago horroroso. Então, nesse livro 10% Mais Feliz, ele traz várias das caminhos que ele buscou para conseguir. E ele cita essa galera do MIT, ele cita o Eckhart Tolle no Poder do Agora. Então, eu acho que são muitos caminhos. Acho que é fundamental a gente encontrar esse caminho, entender que não é um evento que eu vou fazer e pronto, acabou, né? É uma jornada. E uma jornada tem hora que estou chegando. Putz, que houve, né? Um dia ruim, dá tudo errado, sem fio o pé na jaca, e aí você retoma. Então, eu acho que é isso. Então, aí ficam já alguns caminhos, né? Obrigada, Mônica. Já fiz o registro de mais essas sugestões todas de leitura aqui, que fui dando, anotando essa vasta referência literária que você nos trouxe. Gostaria de perguntar para todos que estão aqui conosco nessa tarde se há alguma pergunta, algo que vocês desejam aqui compartilhar junto com a Mônica, que vocês possam, inclusive, abrir o áudio de vocês ou colocar no chat para os mais acanhados, mas que possam interagir. Olá, o Fernando. Por favor, Fernando. Olá, boa tarde, Mônica. Boa tarde, Cristiane, pessoal, amigos do CREA. Também sou dessa casa. Fui, pelo menos. Eu ainda sou, né? Mas a minha pergunta é para a Mônica. Mônica, durante muito tempo e até pouco tempo atrás, eu ainda fazia canoagem. E na canoagem tem um negócio que chama leitura do rio que você vai descer, né? Você tem que enxergar antes
os problemas que você vai enfrentar, sejam eles positivos, onde você vai conseguir passar bem, ou onde você vai passar com dificuldade e talvez nem chegue. E eu fiz uma analogia aí com essa ideia da percepção das coisas que você falou, e eu gostaria de perguntar o seguinte: quanto é muito importante você ter uma visão otimista e quanto é muito importante você também ter a visão pessimista ou neutra? Eu acho que esse equilíbrio, porque a gente até se envergonha de ter uma visão pessimista, às vezes, sobre as coisas, mas em engenharia, por exemplo, isso é muito bom quando a gente evita um acidente ou alguma coisa grave, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Um Muito abraço, legal, né, parabéns Fernando? pela palestra. Adorei. Ah, que bom, que legal, Fernando, fez sentido e tenha contribuído. Sem dúvida, né, Fernando? Agora você falando aí, eu pensei no meu marido, né, no Renato, chegando numa obra, olha para a estrutura e fala, cara, né, entra rápido aí, dá com aqueles cavaletes, não sei o que, de estrutura para ancorar, né, para dar suporte, porque vai cair. Então, ele está antevendo o pior cenário, né? E é fundamental com os andaimes, né? Entra com os andaimes e segura, porque vai cair. A Nossa Senhora do Concreto Armado já fez tudo que era milagre que ela podia, né? Então, ok. É importante ter esse olhar, né, do que pode dar errado, do que a gente deve cuidar e antever, mas os ganhos estão naquilo que eu posso atingir. Então, é um equilíbrio delicado, né? Se você não vê o risco, você está no sal. Mas quando você também tem aquele, deve ter, né? Não sei, que legal que você faz canoagem, né? Na canoagem deve ter alguns rios que as pessoas consideravam impossível, até que alguém vai e faz. Então, eu imagino que a pessoa vai e fica olhando quais são os caminhos, se eu conseguir, né, botar sei lá, o remo nessa posição aqui, eu consigo movimentar para lá e aqui. Então, a perspectiva que eu dou quando eu olho vai fazer com que eu encontre ou não os caminhos. Eu tenho que ter uma perspectiva de que, nossa, olha quão perigoso, né? Quanto hostil, aqui tem alguma oportunidade escondida. Como é? Quando eu escuto isso, quando eu abro essa janela, ela tende a aparecer. Agora, é tênue, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado nesse cenário. Então, ir buscando as oportunidades, mas entender que, às vezes, aqui e ali eu vou ter que sustentar algumas coisas e evitar alguns danos, porque é necessário. Então, otimista, mas não fora do nosso do nonsense, né? Não, eu tenho que equilibrar. É muito importante. Muito legal Essa a é a arte, colocação, né? né? É uma arte. Tem um dos caras que, quando vai definir um dos conceitos de liderança, é a arte de influenciar. Então, na liderança tem muita arte, é uma coisa. E eu acho que envolve bem a vida, né? É pessoas. Então é arte, né? Não há receita. Obrigado. Aí, Fátima. Ô, Mônica, obrigado pelas intervenções, né? Gilberto, Oi. o Léo quer falar um pouco. Não, na sequência, Fátima, eu estava passando a palavra para a presidente Fátima Cor, para que fizesse as suas considerações. Tá, mas eu já ia entrar também no debate aí. Sim, não, fazer as perguntas e tal, e já entrar dentro da linha do debate. Fique à vontade, presidente. Tá bem. Bom, em primeiro lugar, né, realmente também eu acho que hoje furou um pouco o cerimonial, que desde o início eu queria agradecer a participação de vocês, né, realmente por ter aceito esse convite nosso, porque realmente nós temos nesse programa, né, Aprimora, a intenção realmente de transferir, de acrescentar conhecimentos, e eu tinha certeza que esse seria mais um, né? E assim como foi,
Quero, então, agradecer tanto a você, Mônica, como a Cristiane, né, que sempre, né, no intuito, todos sabem, é um programa que voluntariamente vocês estão ajudando não só a nós, como a todos os profissionais, as pessoas participantes desse evento. Então, nosso muito obrigado. E realmente dizer o tão como foi bom, né, essa palestra. Muitas das coisas assim parece que estão sempre permeadas na nossa cabeça, né? Mas quando a gente ouve essas colocações, parece que há uma oxigenação, né? Vem aquela vontade mais ainda, mais motivação, mais entusiasmo, né? Então, para mim foi excelente, né? E acrescentou muito, né? E quando você até eu falo muitas vezes a gente acha que está fazendo tudo certo e vai ficando sem um aprimoramento, digamos assim, né? A mesma questão da ética, né? Às vezes, não, para quê? Por que não discutir a ética? Que a gente tem que realmente, né? Falar, discutir para até não anestesiar a mente da gente, né? A gente começa a ficar achando que está tudo certo, tudo bom, né? Então, um momento ímpar está acontecendo agora, né? Imagino que não só para mim, mas como para todos os participantes. Mas eu queria fazer, né? Para mim, assim, retratou verdadeiramente, fotografou a realidade, né? Tanto das pessoas como dos próprios líderes, né? Quer dizer, então, quando você traz o que é que se espera de um líder, né? É como você à frente de uma instituição, de uma empresa, né? É bom você saber o que é que estão esperando. Então, muito bom. Mas eu queria fazer uma pergunta, né? Assim, para aproveitar essa sua experiência e também a sua lógica, a sua prática, até como engenheira, porque a gente sabe que quando a gente chega a ser engenheira, né, aquela lógica da gente é muito presente, a questão do resultado. Eu não sei se eu vou saber formular a pergunta, mas eu vou trazer um dilema, até do qual eu convivo. Quando a gente está assim, na liderança, né, que eu acho, né, que tem a liderança nata, mas tem a liderança, como diz, pela própria competência, pelas situações, e termina que você se envolve com muita coisa ao mesmo tempo, né? Todo mundo quer falar com você. Você, quando você traz as sugestões, termina que você também participa da elaboração daquelas propostas. Ou seja, como conciliar isso, você está entendendo assim, para não haver essa questão desse envolvimento, esse grande envolvimento que o líder sempre está envolvido, né? Porque tem hora que eu penso assim, será que eu estou errando em não delegar? Ou eu estou querendo delegar, mas parece que estou sempre demandada. Essa confusão eu vivo. E com isso, adeus vida própria, né? Assim, digamos, quando você fala lá, porque tem que ter academia, não sei nem o que é isso. Eu pago e nunca que eu vou, né? Então, eu não tenho vida própria. Quero ler um livro, não consigo. Quero ver um filme. Então, assim, como que realmente, se você tem alguma experiência dentro de todo o seu conhecimento, da sua leitura, e aí, nesse caso, talvez você me respondendo pode estar ajudando a outras pessoas também. Muito obrigada. Legal, um prazer enorme estar aqui, Fátima. Acho muito louvável o trabalho, o empenho, a dedicação, o amor com que você toca seu trabalho é inspirador. E a sua dúvida é realmente alguma coisa, é um dilema, né, Fátima? Eu acho que principalmente quando a gente tem essa paixão, a gente se envolve e quer se envolver, a gente quer participar. Hoje se fala muito, né, no ambiente que a gente está, do burnout, né? Que o burnout é uma síndrome de ansiedade, que consome, né? Consome a pessoa, nossas energias. É muito comum em professores, médicos e pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Olha
a tristeza, né? Exatamente porque é difícil estabelecer um equilíbrio, que é o que você falou, academia, o que é academia, né? E aí, com isso, a gente. E é interessante, me esqueci o nome da. É uma professora que mexe, Márcia, não sei o quê. Ela mexe muito com inteligência artificial, novas tecnologias. Ela já teve uns 2 ataques disso e sobreviveu. E ela fala: eu sei que eu ando no limite, mas eu gosto muito do que faço, nem sei se eu quero abrir mão disso. Então, ela continua nesse gás, meio que pilhada no total, né? No máximo. A ideia quando a gente fala da delegação, que é o que você trouxe, é um desafio a gente delegar, porque a gente está, ao delegar, convidando outros a entrar no processo de aprendizagem. E a aprendizagem envolve acertar e errar, envolve se comprometer, envolve ter prazos, cuidar de excelência. Usualmente envolve a gente sair da zona de conforto. Tem era professor em Harvard, hoje não é mais, tal, que ele falava, Peter Senge, que é papel do líder estabelecer o que a gente chama de tensão criativa. Não é uma pressão, choca e atrapalha o desenvolvimento das pessoas. É uma tensão, puxa, tira para fora da zona de conforto. Tirar para fora da zona de conforto é você cobrar o prazo, é você acompanhar a excelência, é você falar, nossa, tem esse problema, ficou com você, fulano. E aí, como que está caminhando? Como que você... Ah, não sei, eu estou na dúvida. As pessoas, né, elas estão tentando se proteger humanamente do erro, tensionando você para, utilizando às vezes mesmo essa paixão e tal, para que você dê a ideia, para que você já fale como que é para ser feito. E aí a gente tem que se segurar. Ok, eu não vou responder o que eu acho, como eu acho que vai ser feito. Eu me seguro. Não sei, essa é a fala. Não, não pensei sobre isso. Me traga aí o que você acha, quais são as principais ideias, e vamos marcar, porque eu quero muito ouvir você com essas suas ideias. E aí marca a data que a pessoa vai apresentar a sugestão com um cronograma, quais os principais obstáculos, o que está vendo. Você está ajudando a pessoa a errar, a acertar, a fazer uma pequena pesquisa, estabelecer um cronograma, e ela sabe, e aí você realmente tem que separar na agenda o tempo para escutá-la, e, de novo, evitar falar. A gente, o tempo todo, cuidar para ter boas perguntas. Às vezes, até pergunta que você acredita que você está vendo que pode dar errado nisso, errado naquilo. Através das perguntas, você vai orientando o raciocínio do outro. Porque senão a gente acha que está delegando e, na verdade, está acontecendo o reverso. A pessoa que está, né, passando para a gente a atividade. A gente acumula muita coisa, tem a sensação de que as pessoas estão até envolvidas, mas, não sei, elas não avançam. E a gente tem que procurar esticar um pouquinho, sabe? Puxando elas, para que elas queiram e vão se tornando lentamente confortáveis em relação ao erro, em relação ao acerto, mas para isso o monitoramento é fundamental, fundamental. Então, uso de perguntas, feedback positivo, corretivo e esse monitoramento, né? Faz muita diferença. E Fátima, é difícil, porque envolve a nossa disciplina pessoal. Eu acho difícil. E você tensionar e muitas vezes estou gerenciando equipes que estão conduzindo o treinamento, o tempo é curto, começa com uma negociação interna. Pô, mas eu vou mesmo, né, tensionar, o ambiente está até bom, se eu pressionar não vai ficar tão bom. Mas resultados melhores vêm com a atenção criativa. Então, a gente tem que buscar fazendo essa atenção. Com isso, novos líderes surgem, novas ideias, inovação. Vale a pena, mas é uma jornada, caminho. Acho que eu espero ter respondido alguma coisa. Excelente, Mônica, é uma visão maravilhosa. Gostei bastante. Dá para a gente, mexe com a gente, digamos assim, né? E é isso que é importante. Muito bom, obrigado. Estamos abertos a perguntas. Tem mais alguma pergunta?
Gilberto, eu tenho Cristiano, uma data ainda de fazer? claro, Maurício, é isso? Isso, exatamente. Oi, Pois Cris, não, mandar um não. abraço para a Cris aqui primeiro. Tudo jóia, Cris? Mônica, você tocou no assunto da motivação, e hoje em dia a gente vê tanto, são vídeos motivacionais, livros motivacionais, sites motivacionais, que parece que a gente tem que estar motivado o tempo todo, alguma coisa desse tipo. Mas será que hoje em dia as pessoas, seja no trabalho ou no seu dia a dia, será que elas não percebem? Bom, aí é meu ponto de vista, que a motivação em si, eu acho que ela em porcentagem, seria a menor porcentagem possível. Independente de motivação ou não, a pessoa tem que desempenhar o trabalho, seja onde for, seja no trabalho, no dia a dia. Por exemplo, esperar uma motivação para vir para ir para uma academia, para estudar, para trabalhar, eu acho que isso é o menos possível. Será que as pessoas não estão sem a falta de consciência que, independentemente da motivação, você tem que fazer, tem que ser feito? Mais ou menos isso? Isso, muito fera, né? Assim, esse é o olhar. Você lembra os últimos slides lá, é o tal do Scott Peck, né? Que ele vai falar. Esse é o neurótico. O neurótico acredita que, cara, o mundo está aí e eu tenho que tocar a minha vida, né? Gostando, não gostando, motivado, não motivado, é a minha responsabilidade, né? É a parte que me toca. Esse é essa figura que acredita que o mundo vai dar a ele tudo aquilo que ele semeou. Eu plantei, se eu plantei, eu colho. Ah, eu não colhi. É porque eu não plantei. Fácil. E aí, não importa, tá motivado, não tá, é a técnica, né? Eu vou pegar a enxada, vou fazer aquele, né, uma vala, vou colocar a semente, vou regar, método, né? É, é real? É. Talvez assim, tá a preocupação de estar super motivado, de novo, motivação é intrínseca, aquilo ali são estímulos, né? A motivação vem de dentro. Quando eu consigo ter esse nível de compromisso que você tem, eu não preciso gostar da academia. Eu tenho que ir lá tantas vezes por semana, pronto, acabou, né? Eu não preciso amar todos os dias o meu trabalho. Eu tenho que entender que eu assumi um compromisso, eu vou lá e faço. É um nível, né? Primeiro, assim, isso é muito pessoal. Você tem essa característica. Talvez a sua infância responda por uma parte dessas crenças que você traz e te moldou dessa forma. Muito bom. Isso vai te ajudar em inúmeras formas. Mas tem muita gente, você deve conhecer gente assim, que não pensa igual. Ele vai para o trabalho, porque infelizmente ele tem que pagar boleto, ele vai reclamando, porque aquele não é o trabalho que ele queria estar, e ó vida, ó céus, ó azar, ok? E isso eu sou uma vítima. E hoje a gente tem uma certa cultura de valorizar a postura de vítima. E isso não é bom, porque as vítimas não constroem, elas destroem, inclusive. Então, há vários estudos mostrando que as pessoas que têm isso que a gente chama de autorresponsabilização, locus de controle interno, o lugar de controle da minha vida é meu, eu não me vejo vítima, eu me vejo protagonista, e não é que a gente é protagonista ou a gente é vítima. Que bom a gente tem a possibilidade de estar vivo. O resto tudo é perspectiva. Que, de fato, como a gente já falou aqui, a gente dorme para não acordar, morreu, acabou. É tudo muito frágil para a gente querer construir certezas e controle. A vida é muito frágil. Mas, se eu acredito, crença, que enquanto eu estou aqui eu tenho um certo controle, eu posso me determinar se eu quero ou não. Eu quero, eu vou para a academia. Qual a atividade? Sei lá, eu acho importante ir na academia. Eu posso escolher a que for, mas eu tenho que ir lá 3 vezes por semana. E com isso, eu quero ir para o meu trabalho, eu quero fazer a melhor entrega. Ah, mas eu não sei se eu gosto. Eu me comprometi, eu quero fazer a minha melhor entrega. Essa autodisciplina, estudos já mostram que a pessoa tende a ter menos ataques do coração, maior satisfação, melhores entregas e relações interpessoais mais duradouras. Tem pesquisa já que aponta isso. São melhores para comunicar, mas nem todo mundo é assim. O que cabe ao líder?
encontrar estratégias para envolver as pessoas em relação a isso. Por isso que é legal você saber propósito. Por que você vai para o trabalho e não é tão chato aos seus olhos? Porque às vezes você nem vê, mas você já construiu uma história e fala, cara, na verdade, eu, sei lá, trabalho aqui com construção, minha casa, minha vida, essa é a minha empresa. Sem dúvida, deve ver mais o lado positivo ou negativo. Ah, o Renato está voltando, ok. Já já a gente chega aí. Então, eu trabalho com isso. E você, alguma vez, te chamou a atenção alguém indo lá, quem comprou Minha Casa Minha Vida, entrando na sua casa, aquela alegria. Você acha que aquilo ali você está dando dignidade para as pessoas. Você deve pegar isso, que talvez tenha sido uma construção que você fez rápido demais e que já te põe muito alinhado, muito comprometido com o que você faz e ajudar outras pessoas com isso. Gente, mais de 60% das pessoas nunca botaram na sua vida um objetivo, uma meta, nunca pensaram para elas o que me faz feliz. Nunca. Nunca pararam para pensar. Não foram treinadas. Gilberto estava falando sobre, né, o engenheiro do futuro. Tem esse perfil empreendedor. A característica mais forte do empreendedor bem-sucedido é acreditar que ele consegue, de alguma forma, interferir na realidade que cerca ele. Posso amanhã ser morto, é verdade, morta, né? Mas enquanto eu estiver respirando, eu consigo interferir de alguma forma. É uma crença, não é uma certeza, é uma crença. E porque eu acredito, eu vou olhar sempre para aquilo que eu consigo interferir. E aí ajudar o outro. Vem cá, você está trabalhando, está reclamando, mas, cara, você já viu o quanto que a gente muda a vida das pessoas? Hoje, um dos questionamentos, um dos procedimentos para lidar com depressão é ajudar as pessoas a desenvolver o hábito de contribuir na vida de outros. Então, um dos procedimentos médicos, quando a pessoa está depressiva, além de medicamentos e outras coisas, desce, querida, no seu prédio, vai lá, conversa com o seu porteiro, ou a sua diarista, ou alguém perto de você, pergunta que problemas a pessoa está passando. Descobre uma forma de você conseguir ajudar. Sai de si e vai ao outro. Um local onde a gente faz muito isso é no trabalho. Então, o trabalho pode ser uma importante fonte de felicidade. Mas muitas vezes as pessoas não refletem sobre isso. Esse é o papel do líder. É ajudá-las a refletir sobre isso. Não sei se ficou respondido, Maurício, mas essa é a ideia. Ficou show demais, obrigado. Muito bom. Obrigado, Mônica. Dando sequência, eu tenho aqui, e aí as perguntas, fiquem à vontade, a Cristiane, a Mônica, né, para responder. Eu tenho uma pergunta é a seguinte: por que as pessoas têm tanta dificuldade dentro do ambiente de trabalho a mudanças, que vão, às vezes, até mudança de local de trabalho, uma questão assim, existe uma grande dificuldade, e daí até a mudança de um processo. A outra pergunta, também, que é um sentimento, e não estou falando atual, mas dentro de uma vivência dentro de várias empresas, aí ao longo de quase 40 anos, né? Se sente muito distante das questões relacionadas ao planejamento e as questões relacionadas às oportunidades nos programas de qualidade. E qual a importância, e se o mapeamento de processos ele é uma ferramenta que pode ajudar nessas duas questões. Cris, quer falar? Você começar? Tu trouxe a questão da resistência à mudança, né? A Mônica, com essa vasta literatura, pode até indicar quais são as referências literárias, mas eu vi uma pesquisa certa vez que é um processo, inclusive, fisiológico, né, Mônica?
O nosso cérebro, ele quer economizar energia, então é cômodo eu fazer aquilo que eu já sei, o que eu estou habituado a fazer. Então, esse processo realmente de mudança, né, sair dessa zona de conforto, requer uma consciência, uma atitude de eu, assim eu desejar fazê-lo. Então, por isso o líder ser esse influente em conquistar, cativar as pessoas para mostrar o que está além, quais serão os benefícios ao estendermos essa nossa zona de conforto. E penso eu que no momento em que isso se torna o meu novo hábito, de novo eu encontro o conforto nesse novo espaço, nessa nova habilidade e competência ali desenvolvida, proporcionada, né? Mônica, passo para você. Obrigada. Em cheio, né? Guarda. Então, ó, biologicamente, a mudança não é favorável, né? O cérebro não vê com bons olhos, né? Gasta energia, tem que ter reflexão. Tem um livro de economia, gente, aquele cara que ganhou recente um prêmio Nobel de Economia, Rápido e Devagar. E ao invés de falar sistema límbico e neofrontal, ele chama sistema 1 e sistema 2. E ele fala o seguinte: o sistema 1, que é o límbico, é mais arcaico, ele consome menos energia, ele gosta de resposta rápida, e é o que a gente mais gosta de usar, o que economiza. A Cris falou: econômico, baratinho, rápido, né? Me mantém sem estresse. O sistema 2, que envolve reflexão, novos aprendizados, uma decisão, uma tomada de decisão mais verticalizada, envolvendo mais elementos, consome mais energia e é mais rápido. Para dificultar ainda a nossa situação, a gente tem segundos, antes que o sistema 1 já dê uma resposta. Segundos. Segundos para a gente ter uma ação consciente e falar: só um instantinho, isso é importante. Eu quero refletir antes de responder. Aí você aciona o sistema 2. Vê, biologicamente, é punk a mudança, né? Porque a mudança é isso, ela vai envolver aprendizado, vai envolver reflexão. E aí já tem mapeado uma curva de transição na mudança, né? Normalmente a gente começa na fase 1, que é negação. Isso não vai dar certo, falando de mapeamento de processo, né? Ih, já fizeram isso antes. Não vai dar em nada. Não adianta fazer mapeamento de processo. Vencida a negação, porque se tiver uma liderança forte, comprometida com aquilo, vai introduzir, aí a pessoa começa a ver: nossa, vai acontecer mesmo. Aí ela começa a resistir internamente. A negação é externa, a resistência é interna. Aí depois ela começa a explorar um pouco: será que isso vai funcionar? E se funcionar, como é que vai ser? E aí depois a pessoa se compromete. Cada um de nós tem um pouco mais forte ou a negação, ou a resistência, ou o comprometimento, uma dessas fases. E aí a liderança tem que entender, e principalmente na fase 1, divulgar, falar da ideia, explicar, trazer ideia e fazer ouvidos do mercador. Ah, não vai dar certo. Entende, é biológico, normal, isso vai passar. Sabe? Ignorar e manter a atenção pela mudança. Mais informação, aumentar a participação, Gilberto, pequenos grupos de debate em relação ao mapeamento de processo. Recente, não tão recente, mas o governo federal introduziu, né, a gestão de processo eletrônico, né, o processo eletrônico. Foi uma guerra. E hoje as pessoas, unânime comentarem: eu resisti, nem sei como minha vida ia ser sem isso. É humano, sabe? Cada um de nós. Por isso que a liderança tem que estar focado nessa visão. O quanto de ganho vai ser. Falar sobre os ganhos, falar sobre... Há pouco eu fiz várias turmas de um treinamento que eu desenvolvi e apliquei na Receita Federal. E foi muito legal que em mais de uma turma, umas 3, 4, assim, todo mundo falava: você ainda vai conhecer nosso superintendente. Eu acho que ele é um bruxo. O quê? Eu só estou divulgando que é a Receita porque, cara, eles são incríveis, exímios. Não é à toa que eles têm o nível de excelência que têm. Eu falei: como assim? O superintendente é um bruxo? Explica melhor. Quando ele te convida para a sala dele, é um sinal de alto perigo. Como? E eu só estava falando com delegados, superintendentes não, delegados, né, chefes de seção. E aí ele falou: porque ele te chama lá, fala de alguma coisa, de um processo de mudança, você acha que aquilo vai dar muito trabalho e vai ser terrível, e você não sabe como, você acaba aceitando aquela incumbência e ainda sai grato.
Só um bruxo faz semicência. Então, é a forma de falar, e ele apareceu num dos finais do treinamento, e o jeito risonho, uma fala tranquila, pausada, envolvente, falando toda hora sobre a visão dele. Na época, eu acho que ainda deve estar, a Receita Federal está tendo uma mudança organizacional, saiu de estados para regiões, então é uma mudança dura. Eles estão tocando e, né, seguindo, e ele falando voluntariamente sobre a visão, os ganhos, o que era aquela instituição, a relevância nas falas dele, mas o tempo inteiro como um mantra, divulgando essa ideia, construindo essa visão, falando dessa importância. Esse é o grande papel, sabe? Então, eu acho que, de certa forma, é uma boa definição para a liderança, né? Ser um bruxo. Essa é nova, né? Mônica e Cristiane também aí, né? Veja só, quando eu nessa nossa discussão, aproveitando mais uma vez o conhecimento aí de vocês, quando eu trato assim, eu tenho refletido muito essa questão de ética, né? Porque nós temos buscado aqui no CREA o quão é importante, né, a ética profissional, a ética no exercício profissional. E eu sempre reflito, né, sobre essa questão ética, se é só não fazer errado, né? Ou se você deixar de fazer o certo. Ou seja, você está ali vendo todo um processo e, digamos assim, eu resumiria, né, aonde que é também falta de ética você se omitir, né? Então, eu tenho colocado muito essa questão, porque você, não, é mais cômodo, não sou eu que estou errando, ou vai acontecer um problema, mas eu não quero me envolver, aí vem a desculpa, né? Não, a responsabilidade técnica é dele, não é minha. Então, e aí eu queria trazer, né, nessa nossa conversa aqui, eu queria trazer um pouco essa questão da omissão com a liderança, né? Porque muitas vezes, né, eu vejo, aí até não veio isso muito marcante, mas uma função extrema de importância para a liderança é a decisão. Ele tem que saber decidir, né? E é lógico que aí está envolvido, ele tem que ter competência, né? Ele tem que ser. Então, essa palavra decisão, eu gostaria de ouvir essa vinculação, decisão, liderança, e não a omissão. Porque muitas vezes tem líder que acha que não, eu não quero polemizar, então eu vou conciliar ali, conciliar. Mas não é isso que o liderado quer ouvir. Ele quer realmente a postura, digamos aí, viria na palavra honesta, né? Que não é ser honesto só da pessoa, mas ser honesto na sua postura, honesto na sua decisão, na sua fala, né? Então, queria ouvir um pouquinho de vocês nessa questão da questão liderança barra decisão e não omissão. Deixa eu só trazer uma pesquisa que ela me chamou a atenção. Ela já tem um tempo, mas eu não acho que ela mudou muito ainda. A nossa cultura, Fátima, é muito gregária. A gente é do coletivo. Nossos principais esportes são coletivos, e isso eu acho que acaba corando, assim, né, dando um tom nessa nossa cultura que acaba, ela impregna, vai até as organizações e as empresas. Foi feita uma pesquisa perguntando assim para gestores: se você tiver que escolher entre um ambiente de trabalho não tão amigável, não é hostil, é não tão amigável, mas ter bons resultados, ou o contrário, ter um ambiente entre as duas coisas, sabe? Muito amigável, mas pouco resultado. Ou mais resultado e não tão amigável. O que você prefere? No Brasil, principalmente as pessoas preferem comprometer um pouco o resultado, comprometer um pouco não, o resultado, um bocado do resultado, mas ter um ambiente mais amigável. Então, a liderança é, antes de mais nada, um caminho muito solitário. E, às vezes, até pela nossa cultura gregária, a gente não lida bem com a solidão.
A gente não lida bem em saber que a gente é um assunto que está rolando no cafezinho, que não é legal a gente ficar, sair com a galera e estar com a galera e ficar até o final, porque a gente precisa ir embora para eles poderem falar mal da gente. É parte. Isso é o que é. Não vai dar para agradar a todo mundo, senão eu não consigo tomar decisão. E é o papel da liderança, é o que você falou. E aí, se eu não me posiciono e eu acabo atrapalhando os resultados são aquém, mas o ambiente é amistoso, principalmente as melhores profissionais, vão sair dali. Eu vou perder principalmente os melhores profissionais. Porque eles acabam migrando, eles querem resultado. A fala do Maurício ilustra. Pô, você gosta do trabalho, não gosta do trabalho? Vem trabalhar, trabalha direito, meu amigo. É assim que funciona. O cara quer resultado. E aí, se a gente, de alguma forma, não dá suporte, a gente acaba perdendo ele mesmo. Fica um ambiente muito amigável, mas com resultado aquém. Então, a tensão criativa, e aí sim, a ética tem a ver também com a omissão. Eu preciso falar, eu preciso, e a comunicação é uma das bases, né? Nessa fala da liderança. E é uma fala que não pressiona, mas tensiona. Nós estamos juntos, né? E também tem a ver, eu acho, com a nossa cultura, que ainda tem um passado recente muito autoritário. A gente ainda não tem uma coisa, a democracia é um negócio ainda em construção e fortalecimento nosso. A gente está vendo agora aí as redes sociais, a voz plural ainda assusta. Então, a gente ainda tem uma fragilidade em relação à participação, e isso significa em relação ao erro. E aí, como eu não quero errar, eu preciso também ser omissa. Olha onde que bate tudo, né? É delicado isso. Vou dar espaço ainda para a Cris falar. Só acho essa pesquisa tão interessante que eu sempre falo dela. E aí, Cris? Fantástico, Mônica. Eu não teria nada a acrescentar no aspecto da decisão. Eu gostaria apenas de contribuir com uma dica, uma sugestão do que a gente pode tornar esse ambiente, principalmente como você trouxe a pesquisa, né, de uma cultura gregária, mas permitir com que as pessoas possam perceber a relevância e o valor que o trabalho tem nas suas vidas, né? E aí a gente criar, não sei se vai conseguir ver um caderninho aqui, ó, motivos para agradecer, né? Ele tem, inclusive, o convite para que a gente possa redigir 3 motivos, mas ele traz uma lista também para começar esse exercício. De repente, lá para o Maurício, no ambiente de trabalho em que a gente tem aqueles ativamente descomprometidos, poder fazer essas pessoas a refletirem o que as agrada, né? O que esse ambiente de trabalho me traz de benefício. E aí começar a ampliar esse olhar positivo. O Renato colocou aqui no chat, né, o empreendedor de sucesso deve ser o mais lado positivo ou negativo? A gente pode exercitar para que seja esse lado positivo. Então, criar uma rotina, assim como os cafés da manhã que o Gilberto demonstrou aqui, que agora à tarde estava salivando esse café da manhã junino, né? Criar nesse ambiente um momento, olha, diga algo que te agrada no nosso time, na nossa equipe, e fazer uma prática, um exercício diário, para as pessoas, para resgatar esses ativamente descomprometidos, né, Mônica? E aí contribuir para um processo que decisório não seja tão solitário para o líder. Ok. A prática da gratidão é forte. Obrigado, Mônica e Cristiane. Dentro da sequência, nós estamos aqui chegando ao nosso horário, né, que o limite são as 16 horas, e nós gostaríamos de passar a palavra à Cristiane para que faça suas considerações finais sobre essa agradável tarde que nos proporcionaram as duas convidadas de hoje. Por favor, Cristiane. Obrigada, Gilberto. Realmente foi uma tarde muito agradável, a qual eu agradeço o convite feito, agradeço a você, agradeço a presidente Fátima. Foi um prazer estar nesse momento com a Mônica, que é uma grande amiga, companheira de alguns projetos, né, Mônica? Então, foi maravilhoso poder escutá-la, Mônica, compartilhar com vocês e dizer que estamos juntos, né? Essa trilha solitária da liderança, ela não precisa ser no momento em que eu me abro também, descubro a minha vulnerabilidade, trago, olha, eu preciso da sua ajuda, eu quero você junto comigo para essa transformação, essa mudança acontecer.
Então, minha gratidão e eu estou à disposição para novos convites, Gilberto, inclusive para um café da manhã assim junino, viu? Pode chamar. Obrigada. Obrigado, Cristiane. Com certeza, no próximo você será convidado, viu? Tá? Fique com a certeza que você é sempre bem-vindo aqui no CREA-DF e aqui na Secretaria de Relações Institucionais. Ok? Antes de passar para a Mônica, para as considerações finais, eu gostaria de pedir para que aqueles que puderem e quiserem abram suas câmeras de vídeo, porque a nossa assessoria de comunicação, a coordenadora Juliana da comunicação, vai coletar imagens desse evento para que possa depois publicar as matérias nas redes sociais e dos nossos meios de divulgação aqui do CREA-DF. Então, na sequência, por favor, Mônica, para suas considerações finais. Eu acho que essa fala, né, até pelo líder mesmo, que divulga seu propósito, que convida as pessoas a participar, que abre espaço através de perguntas, ele quer estar junto. Emocionalmente, ele não pode se tornar refém, né? Esse é o desafio, né, Cris? É envolver todos, mas eu tenho que ter essa independência. Eu acho o esporte uma das coisas que a gente pode aprender pra caramba, né? Esportes, principalmente os de alto desempenho. Tem um livro que eu acho incrível, é A Liderança, do Alex Ferguson. Ele foi técnico do Manchester United, ou Manchester City, durante anos. E ele comentava dessa independência, né? Dessa entender que ele tinha que estar próximo, e ele precisa estar próximo, mas ele tem que ter uma distância que dê a ele a independência para a tomada de decisão. Esse é mesmo uma arte, mas é uma arte que pode gerar resultados incríveis e uma satisfação muito única da vida que a gente escolheu ter. Eu acho que cada vez que a gente está no ambiente de trabalho, seja uma obra, seja uma organização, né, como o CREA, seja num treinamento, você pode impactar a vida do outro. Você pode fazer a diferença não só dentro da própria empresa, mas na sociedade, na comunidade. E é um grande ganho, né? Eu acho que vale a pena esse processo para uma satisfação pessoal, uma realização pessoal, por um legado que a gente deixa. Então, eu acho que é um caminho que, sem dúvida, vale a pena ser trilhado. Eu acho que é isso. Agradeço demais o convite. Fátima, foi delicioso estar aqui. Você me inspira. Gilberto, obrigada pelo convite. Valeu demais, Cristiane, estar aqui. E obrigada a todos por terem participado, pelos comentários, por estarem aqui. Estamos abertos aí, o que precisarem, vai ser um prazerzão. Nós do CREA-DF, Mônica, que agradecemos você e a Cristiane, né? E, dando sequência, eu convido a nossa presidente, Fátima Có, para suas considerações finais. Presidente Fátima, com a palavra. Bem, só agradecimentos, né? Eu vejo as carinhas aí de todo mundo, o balançar da cabeça, quer dizer, acreditamos que tenhamos conseguido atingir os nossos objetivos. Especificamente, quero falar para a nossa palestrante, te digo, verdadeira líder, né? Em menos de uma hora você conseguiu nos colocar, nos motivar, nos convencer. Então, quer dizer, tudo isso, né, com sua simplicidade, com sua honestidade, com seus conhecimentos. A Cristiane também, que a gente já tem essa experiência, também transmite para a gente essa segurança, né? Essa confiança que nós precisamos. E é nisso que a gente quer, o CREA, que seja realmente essa instituição a casa dos profissionais, a casa dos engenheiros, né? E não uma casa punitiva, uma casa que quer trazer na ponta do ferro, né? Ao contrário, é isso que a gente busca. Tenho certeza absoluta que hoje nós conseguimos, mais uma vez, né, acrescentar. Eu defendo muito que fiscalizar não significa punir, e sim até não,
principalmente dar conhecimento para que as pessoas não errem, não queiram fazer o errado, que tenham ética profissional, que tenham conhecimento técnico, né? Por isso que nós estamos buscando também acordos de cooperação, de maneira que possa ser colocados assim, aos nossos profissionais, descontos de cursos reais, né? Ontem mesmo nós fizemos o convite, estivemos aqui com o Renato Cortopazzo, o esposo da Mônica, né? E que é um expert nessa área de patologia, e nós fizemos o convite a ele ontem, né? Nós estávamos aqui discutindo um PL que nós vamos levar à Câmara Distrital, né, de inspeção, da obrigatoriedade da inspeção das edificações, e ele veio representando o Sinduscon, nos ajudou muito na elaboração da proposta desse PL. Então, tá aí, aproveitamos a oportunidade e convidamos para ele fazer, né, ter um curso na área de patologia. Então, é isso que eu entendo à frente do CREA, que é isso que eu quero, que vocês, todos os profissionais, vejam o CREA como uma instituição, a casa da engenharia, e sim contribuindo, somando e não punindo, né? Então, vocês duas vieram acrescentar essa nossa meta, essa nossa proposta. Então, de coração, mas muito, muito agradecida mesmo. Quero agradecer a fala de vocês, que eu tenho certeza que nesse meu agradecimento vem da parte de todos que puderam participar desse momento, como dito aqui, muito agradável, né? E muito, como eu falei, oxigenador, né? Deixa oxigenado por tudo, coração, a alma, o pensamento, e a gente, como diz, né? Se alegra de que vamos ter mais um dia, cada dia que a gente levanta é mais um desafio e mais uma questão a vencer. Estamos todos no mesmo barco, né? Esse momento também eu vejo muito disso, né? Talvez a minha dúvida foi a dúvida de outro, então, sempre buscando conhecimento, não somos perfeitos, estamos sempre aprendendo, e esse bate-papo levou nesse sentido, né? Estamos todos necessitando de cada vez conversarmos e trocarmos a nossa experiência. Então, nosso muito obrigado aos nossos colaboradores, SRI e os demais, que sempre buscam o melhor, né? A todos vocês, participantes, né? Que é quem soma aí conosco, tá? Então, nosso muito obrigado. Nós que agradecemos, né, presidente Fátima, a oportunidade de termos aqui hoje essas duas excelentes palestrantes, né, a Mônica e a Cristiane, e que são duas mulheres, né? E eu aproveito para dizer que esse mês, no dia 23 de junho, é o Dia Internacional da Mulher na Engenharia, dia 23. E o CREA-DF, ele fará uma série de ações para comemorar, incentivar e apoiar as mulheres engenheiras, engenheiras agrônomas e geocientistas. Eu peço aos senhores que acompanhem no nosso site, nas nossas redes sociais, que em breve estarão aí disponibilizadas as ações que serão feitas para as solenidades, né, do Dia da Mulher na Engenharia. Já avisando, reservem os senhores no dia 30, que nós teremos, às 19 horas, uma solenidade para homenagens às engenheiras do DF do Brasil. Ok? Olha, Gilberto, eu não falei na hora que ele fez a apresentação, e ele volta agora, né, a falar, e realmente eu gostaria de fazer o convite e deixar assim, claro que a comemoração é para a mulher, né, da mulher na engenharia, internacional, Dia Internacional,
mas queremos a presença de todos, homens e mulheres, né? Então, não achar que vai ser o clube da Luluzinha. Nós vamos ter no dia 30 de junho, um coquetel, né, homenagens a algumas mulheres e um coquetel por adesão, R$ 50, lá no Clube de Engenharia, com a participação de todos, né? Queremos externar esse convite, né? E aí eu vou dizer que ele tá rindo aí, viu? Isso aí ele fica me provocando, porque eu estarei sendo homenageada. Começou assim, sabe? Homenagear as presidentes do CREA do século passado. Aí tomou uma bronca, que as primeiras. Aí tomou uma bronca. Não, vamos melhorar isso, do século XX. Aí hoje eu vi, ele já melhorou mais ainda, da década 90, porque senão ele vai ser demitido, sabe? Então começou, foi eu e outra, a presidente do Rio Grande do Norte, fomos as únicas mulheres presidentes, né? Antes do ano 2000. Eu fui presidente de CREA em 96, 97, 98, 99. Então, será um prazer tê-los com vocês lá, tá? E é isso também que soma aí para a gente fortalecer as nossas profissões. Muito obrigada. Mas, presidente, a senhora viu que hoje eu já Já amenizei. amenizou, né? Já amenizou. Presidentes pioneiras de CREA, já deu uma amenizada. Só reforçando, né? Homens e mulheres prestigiando as mulheres engenheiras. Apoiar e inspirar mulheres engenheiras é o lema desse Dia Internacional da Mulher na Engenharia e também do CREA DF e da própria ONU, quando traz aqueles objetivos estratégicos quanto à questão relacionada às mulheres, à participação das mulheres em todas as atividades da vida e atividades profissionais. Então, o CREA-DF agradece a participação de todos e, para encerrar o evento, nós devolvemos a presidente para que encerre o evento. Presidente, por favor. Seu microfone está desligado, Fátima. Oi, Gilberto, é porque Tá. o que você me... Fechar? Fechar. É o diretor do Desligar. Eu tive que atender, eu estava estava com a agenda às 16h30, né? E estava até olhando aqui no relógio, mas é o diretor da Nova Cap que acabou de desmarcar. Então, gente, desculpa aí, foi um minutinho que eu tive que dar atenção aqui no telefone, viu? Mas, de verdade, né, não tenho só agradecimentos, a gente já colocou. E não sei se Gilberto já tem aí uma nova programação para o Aprimora, né? Mas é nesse sentido, de coração, me sentir realizado. Eu digo que esse Aprimora aqui, até de peixe nós já discutimos, até por nossas... É muito interessante, né? Porque as nossas profissões, o CREA abrange, né, diversas modalidades da engenharia. E eu até comento sempre isso, porque eu nunca imaginei na minha vida que o DF fosse um grande produtor de peixes. E né? Então, é só conhecimentos. Não multiplique o que vocês puderem multiplicar, esse momento, esse Aprimora, porque é um projeto que deu certo aqui no nosso CREA, tá? E a gente vai avançando. Ele começou realmente... na dificuldade da pandemia, que a gente não conseguia fazer os encontros, mas é como diz, né? É através das dificuldades que a gente vai avançando, tá? Então, mais uma vez, Mônica, Cristiane, o nosso muito obrigado, de coração, me sinto muito feliz e realizada por ter propiciado esse momento com vocês, para todos os que participaram. Muito obrigada. E também estaremos divulgando o máximo, eu achei de fundamental importância, vou pedir ao meu pessoal para que a gente divulgue bastante isso, para que chegue
chegue a mais pessoas, né, no próprio YouTube, e de maneira bastante firme para que possa alcançar mais pessoas e fazer o bem com o que fez a nós nesse momento. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Estamos encerrando o nosso Aprimora Mais de hoje.